Caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Apocalipse, capítulo 6, verso 1 ao 17, a abertura dos 7 selos. Eu sou o professor Daniel Ramos e já te convido para se inscrever em nosso canal. Na introdução, vamos ver pelo menos 2 pontos. Primeiro, os 5 primeiros capítulos do Apocalipse apresentam o Cristo da glória no meio da sua igreja, sondando, corrigindo, exortando e encorajando. Segundo, as 7 cartas de Apocalipse revelam o que as igrejas apresentam ser aos olhos dos homens e o que de fato elas são aos olhos de Cristo. Vimos no capítulo 4 e 5 o Deus Criador no trono, bem como o Cordeiro, o Redentor sendo igualmente glorificado por todos os seres do universo. Vimos que o Cordeiro está no livro da história, ou seja, está com o livro da história nas mãos. Os capítulos que temos agora apresentarão quadros dos sofrimentos da igreja, dos juízos divinos sobre os inimigos dela e do triunfo final de Cristo. Esse tempo serão as dores de parto. Esse tempo está sujeito à revelação da ira gradual de Deus. Os 7 selos descrevem movimentos que caracterizarão a era ou dispensação inteira, desde a ascensão até o regresso glorioso de Cristo. São visões de paz e de guerra, de fome, de morte, de perseguição à igreja e do juízo de Deus sobre os seus inimigos. Bom, à medida que os selos são abertos no céu, efeitos tremendos acontecem na terra. O céu comanda a terra e Jesus abre os selos. Está encarregado de todo o programa. A história está em suas mãos. Nos primeiros 4 selos, vemos a ira de Deus misturada com graça, mas a partir do 6º selo, há o derramamento da ira sem mistura de Deus. É o dia do juízo. No vídeo de hoje que nós vamos estudar, Apocalipse capítulo 6, é como um texto paralelo de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Você vai trabalhar as guerras em Mateus 24, do 4 ao 5, e o capítulo 6, do 6 ao 7, parte A. Vai trabalhar as fomes em Mateus 24, verso 7b, e o capítulo 6, do 5 ao 8. As perseguições em Mateus 24, do 9 ao 25, e 6, do 9 ao 11. Abalos no mundo em Mateus 24, verso 29, e o capítulo 6, do 12 ao 17. E a segunda vinda, em Mateus 24, do 30 ao 31, e o capítulo 6, do 6 ao 17. Aprendemos desse grande fato 4 verdades. Primeiro, quem está sentado no trono e o Cordeiro são adorados por todo o universo. A história não está à deriva. Deus reina. Segundo, quem tem o livro tem o controle. É Ele quem abre os selos. Ele emana a ordem, ou dele emana a ordem dos acontecimentos. O Cordeiro governa. Terceiro, os selos dos juízos não aparecem sem seu conhecimento, permissão ou controle. Tudo acontece porque ele conhece, determina, permite e controla. Até os inimigos estão debaixo da autoridade e do controle do Cordeiro. Em quarto lugar, todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro e serve aos seus propósitos. É do trono que sai a ordem para os cavaleiros do Apocalipse. Os cavaleiros devem dar a largada para dentro da história. E aí, tem coragem de continuar assistindo esse vídeo? Então bora para lá. O primeiro tópico do vídeo de hoje, nesta aula, vai nos ensinar a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Lembre-se, estamos em Apocalipse capítulo 6, versos 1 ao 8, é esse o primeiro tópico. O cavalo branco, uma figura do Cristo vencedor, verso 1 ao 3. Adolf Poole e Warren Wiersbe
interpreta o cavalo branco e seu cavaleiro como o anticristo. Seu argumento é que o Apocalipse usa imagens duplas para fazer contrastes. Duas mulheres, a mulher e a prostituta. Duas cidades, Jerusalém Celeste e Babilônia. Dois personagens sacrificados, o cordeiro e a besta. E assim, o anticristo estava se contrapondo a Cristo. Assim, o cavalo branco seria uma inocência encenada, fingida, de uma luz falsa. Um anticristo é um deslumbrador. O anticristo apresenta-se como um pacificador. Ele terá estupendas vitórias, ele vai ser aclamado como alguém invencível. Ele, inclusive, vai controlar o mundo inteiro. O senhorio do Cordeiro é que impele o anticristo a deixar sua posição de reserva e se manifeste. O diabo gosta de esconder-se. Aliás, o mal trabalha no oculto. O lobo predador precisa ser despido de sua pele de ovelha. E o que diz outros teólogos? Bom, William Barclay interpretou o cavalo branco como as conquistas militares. Vejamos. As grandes invasões militares do Império Romano, conquistando o mundo e depois dele, outros impérios que se levantaram. O cavalo branco era usado pelo rei vencedor e o arco era um símbolo do poderio militar. Uma conquista militar sempre traz tragédias. Já George Lade interpretou o cavalo branco como sendo a pregação do evangelho em dimensões universais. Cada autor tem uma prerrogativa. E ele fundamenta dizendo que, mesmo em meio às terríveis perseguições, o evangelho tem sido pregado e será pregado vitoriosamente no mundo inteiro para o testemunho de todas as nações. Mateus 24:14. Sem escolas, os cristãos confundiram os letrados rabinos. Sem poder político ou social, mostraram-se mais fortes que o sinédrio. Não tendo exatamente um sacerdócio, desafiaram os sacerdotes e o templo. Sem um soldado sequer, foram mais poderosos que, inclusive, as legiões romanas. E foi assim que fincaram a cruz acima da águia romana. Os mártires que morreram por causa da palavra de Deus. Confere lá, Apocalipse 6, verso 9. Vamos ver mais uma perspectiva. William Hendrickson, eu nem sei se eu pronunciei o nome dele correto, Hendrickson, interpretou o cavalo branco, melhor dizendo, e seu cavaleiro como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Sempre que Cristo aparece, Satanás se agita, e assim as provas para os filhos de Deus são iminentes. O cavalo vermelho, preto e amarelo. As palavras só podem aplicar-se a Cristo. Que palavras são essas? Que aparecem no contexto. Branco, coroa, saiu vencendo e para vencer. Aí você retoma lá. Cabelos brancos, Apocalipse 1,14. Pedrinha branca, Apocalipse 2,17. Roupas brancas, o 3, versos 4, 5, 18. Nuvem branca, 14, verso 14. Cavalo branco, 19, verso 11, 14. Trono branco, capítulo 20, verso 11. Branco não pode ser usado nem para o diabo, nem para o anticristo, segundo esse autor. Em esse primeiro selo, não traz nenhuma maldição. Este texto está de acordo com o texto paralelo de Apocalipse, capítulo 19, do 11 ao 16, onde a descrição é incontroversa. Este texto está de acordo com o tema geral do livro, que é a vitória de Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá, que venceu. Apocalipse 5:5. A espada do cavaleiro, do cavalo branco, está de acordo com Mateus, capítulo 10 e 34. Cristo vence com a palavra, vence com o evangelho. Vamos estudar um pouquinho agora sobre o cavaleiro vermelho. Bora?
O Cavaleiro Vermelho, uma figura da perseguição religiosa e da guerra, que aparece exatamente no verso 14. Esse cavaleiro do cavalo vermelho representa a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos. O futuro será um período de guerras e rumores de guerra, de conflitos e perseguições e até morte. Perseguição pelos judeus, pelos romanos, pela Inquisição, perseguição na pré-reforma, perseguição na pós-reforma, sobretudo no contexto ali de França, Inglaterra, perseguição no nazismo, fascismo, comunismo, perseguições atuais. O maior número de mártires da história, para você ter ideia, aconteceram no século XX. A ideia de perseguição religiosa é fortalecida pela abertura do quinto selo. Ali são vistas as almas dos mártires que tombaram pelo testemunho da verdade. Este cavaleiro tinha uma grande espada. Essa espada, no contexto aí, machaira, né? Era o cutelo sacrificador. Onde chega Cristo, chega também a perseguição aos que são de Cristo. Dá uma conferida em Mateus, capítulo 5, versos 10 e 11, Lucas, capítulo 21, verso 12, e Atos, capítulo 4, verso 1, e o capítulo 5, verso 17. Pense em Estevão, Paulo, Policarpo, Perpétua, Felicidade, a Inquisição, a Noite de São Bartolomeu, a Rússia, a Coreia do Norte, a China, os países islâmicos. Meu Deus, são tantos. A paz foi tirada da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Não há paz em parte alguma. O príncipe da paz foi rejeitado. Há perplexidade entre as nações. Esse cavalo vermelho descreve um espírito de guerra. A guerra tem sido uma parte da experiência humana desde que Caim matou seu irmão Abel. Homens perdem a paz e buscam a paz pela guerra. As guerras são insanas porque os homens se matam em vez de se ajudarem. As guerras são fratricidas. As guerras estão aumentando em número e em barbárie. As duas guerras mundiais, as guerras tribais, as guerras étnicas, as guerras religiosas e de interesses econômicos. Bom, no mundo todos são vítimas sacrificadas sobre o altar de Satanás. No fundo de tudo isso, é esta realidade que nós grifamos. Com irracionalidade total, investe tudo no armamento e desconhece o caminho da paz. Quem não quer viver sobre a cruz, viverá sobre a espada. Esse cavalo vermelho é um agente do dragão vermelho, que é assassino desde o princípio. Confere o capítulo 12, verso 3 de Apocalipse. A terra está bêbada de sangue e cambaleando pela guerra. Os homens se tornaram loucos, feras bestiais. Aí nós podemos lembrar das atrocidades do nazismo. Vamos estudar um pouquinho a respeito do cavalo preto. O cavalo preto, uma figura da pobreza, escassez e da fome, que aparece nos versos 5 e os versos 6. Esse cavalo preto representa fome, pobreza, opressão e exploração. Fome e guerra andam juntas. Se a paz é tirada da terra, não poderá haver livremente comércio, nem mesmo business, que nós chamamos de negócios. O mundo inteiro sofrerá tremendas agitações. Comer pão pesado representa grande escassez. Há trigo, mas o preço está muito alto. O homem precisa trabalhar um dia inteiro para comprar 1 litro de trigo ou 1 quilo de trigo. Normalmente ele compraria 12 litros de trigo pelo mesmo preço. Esse cavalo fala do empobrecimento da população. Só pode alimentar a família com cevada, o cereal que era dado aos animais. O racionamento leva um homem a gastar tudo o que ganha para alimentar-se.
Esta pobreza também é proveniente dos crentes não fazerem concessões, não aceitar não aceitar a marca da besta e por isso não pode comprar nem vender. Confere lá no Apocalipse 13:17. Não se corromper, ao contrário, preferir o sofrimento e até a morte, em vez de apostasia. A pobreza não atinge a todos. O azeite, o vinho, produtos que descrevem vida regalada, não eram danificados. Os ricos sempre sabem garantir o seu luxo, enquanto a população geral passa fome. No mesmo mundo onde reina a fome, também reina os esbanjamentos, o luxo e a desigualdade. Vamos agora para o cavaleiro amarelo. Lá no versículo 7 até o 8. O cavalo amarelo, uma figura da morte. A figura da morte do inferno são pleonásticas, representa uma única realidade. O Hades sempre vem atrás da morte. A morte derruba e o Hades recolhe os mortos. A morte pede o corpo, enquanto o Hades reclama a alma do corpo. A morte e o Hades não podem fazer o que querem. Ambos estão debaixo da autoridade. Que autoridade? Só atuam sob permissão divina. Seu círculo de ação é limitado. Seu território é definido. A quarta parte, e não mais. A morte usa 4 instrumentos para sacrificar as suas vidas conforme a perspectiva do texto que nós estamos trabalhando. Primeiro, a espada. Aqui não é marchaira ou marchaira, mas ronfaira, espada comprida usada na guerra. Aqui trata-se da morte provocada pela guerra. Segundo, fome. A fome é o subproduto da guerra. Cidades sitiadas, falta de transporte com alimentos. Terceiro, pestilência ou mortandades. As pragas, as pestilências crescem com a pobreza, a fome e as guerras. Você vê que uma coisa gera outra. E quarto, as bestas feras da terra, que despedaçam e devoram tudo o que encontram. Vamos para o segundo tópico do vídeo de hoje, nesta aula, o quinto selo, o clamor no céu. Aí nós vamos trabalhar os versos 9, versos 9 até o verso 11, praticamente um parágrafo inteiro. As almas dos que morreram pela sua fé estão no céu. Isso já aparece no versículo 9. Com a abertura do quinto selo, muda-se o cenário da terra e passa a ser o céu. Ou seja, está tudo acontecendo aqui e agora vai acontecer nas regiões celestiais. Passamos da causa para o efeito. Essas pessoas foram mortas, mas ainda não ressuscitaram. Elas foram mortas e a matança prossegue. As almas sobrevivem sem o corpo e são conscientes. Elas não estão dormindo como muita gente pensa. Elas estão no céu. Esta é a nossa gloriosa convicção. Morrer é estar com Cristo. E deixar o corpo é habitar com o Senhor. É entrar na posse do reino. A morte não os havia separado de Deus. Pelo contrário, aproximou ainda mais. Deus não poupou essas pessoas do martírio, mas deu-lhes o poder para morrerem por causa da palavra. Enquanto os falsos crentes vão apostatar, amando o presente século, adorando o anticristo e apostatando diante da sedução do mundo ou da perseguição do mundo, os fiéis selarão com o seu sangue o seu testemunho e preferirão a morte do que a apostasia. Jesus deixou isso claro no sermão profético. Abre aspas. Então vos entregarão às tribulações e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. É o que diz
Mateus capítulo 24, versos 9 e 10. Muitos mártires, conhecidos e desconhecidos, morreram e ainda morrem por causa da sua fidelidade a Cristo e a sua palavra. Vamos lembrar Policarpo, o grande pai da igreja, e também os pastores que apacentam hoje na Coreia. E, enfim, outros grandes nomes que a gente acaba vendo no jornal. As almas dos fiéis pedem não vingança pessoal, mas a vindicação da glória do Deus Santo. Olha que questão interessante aportada aqui. A pergunta delas não é a mesma de Jesus. Por quê? Mas até quando? Eles não perguntam se, mas perguntam até quando. Como conciliar essa pergunta com o perdão que Cristo ofereceu aos seus algozes na cruz e a atitude de Estevão com seus apedrejadores? O clamor não pede vingança pessoal, mas vindicação da justiça divina. Dá uma olhada lá em Lucas, capítulo 18, versos 7 a 8. Esse é o clamor da igreja diante dos massacres. Aí você vê arenas, piras, campo de concentração, prisões, câmara de gás, fornos crematórios e por aí vai. Não é o próprio grito da lamentação, mas o lamento pela honra de Deus. Lembre-se, vingança é diferente de reclamação de justiça. As almas dos fiéis recebem vestes brancas, representando retidão, santidade e alegria. Estar no céu é bem-aventurança, evidentemente. É glorificação, não plena ainda porque não houve a ressurreição, mas incomparavelmente melhor do que estar no corpo. Aí você dá uma conferida em Filipenses capítulo 1, 23, que vai apontar essa perspectiva. Os fiéis e condenados vestiam-se de preto. Aliás, os réus, Os réus e condenados vestiam-se de preto. Eles foram condenados na terra. Não, condenados na terra, mas no céu, Deus os veste de branco. Olha para você ver como é que muda agora todo o contexto, Na perspectiva aqui do nosso texto, os réus perseguidos, condenados, vestem-se de preto aqui na terra. Aqui eles são condenados, mas do céu, Deus os veste de branco. Aqui estão condenados, lá absolvidos. Aqui estão crucificados, lá justificados e salvos. As almas dos fiéis estão descansando, não dormindo, até chegar o dia em que se completará o número dos mártires. Os crentes estão no céu descansando de suas fadigas. Lá não tem mais dor, nem pranto, nem luto. O dia está determinado. O número está determinado. Até que esse número não tenha sido completado na terra, o dia do juízo não pode chegar. O Cordeiro está no controle. Nem um fio de cabelo nosso pode ser tocado sem que ele permita, inclusive. Mas precisamos saber que nos é dado a graça, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele e até de dar a própria vida por causa do seu nome. Confere Filipenses 2,17 e também 2 Timóteo 4,6. Deus mostra para que estes mártires que o seu sacrifício não foi um acidente, mas um apontamento. Até na morte do seu povo, Deus está no controle. Quando o inimigo está ganhando, a igreja o vence ao se dispor a morrer por causa da sua fé. Há um limite para essa enxurrada de injustiça. Claro, há um limite para a crescente enxurrada de justiça, além do qual ela não prosseguirá. Deus anuncia esse limite intransponível. Trata-se do número completo de mártires. Ele não é citado, mas existe. Justamente no momento em que a violência celebra seus maiores triunfos e apregou seus mais altos índices de sucesso, sua ruína torna-se visível. Perseguição aos cristãos amadurecem o juízo sobre o mundo, apressando o seu fim.
Vamos para a terceira parte do nosso vídeo. Eu espero que você esteja gostando e não deixe de clicar aqui no curtir, no compartilhar e no se inscrever. A terceira parte, o clamor sobre a terra, o juízo chegou. Nós vamos trabalhar o outro parágrafo, que é o 12 até o 17, um parágrafo inteiro que vai até o final do capítulo agora. O juízo chegou. As portas da graça estão fechadas, é o dia da ira do Cordeiro. O sexto selo introduz o dia do juízo. O medo, o terror, o espanto e a consternação daqueles que se descreve sobre os dois simbolismos. O universo sendo sacudido e os homens completamente aterrorizados tentando se esconder. O juízo chegou. O próprio universo está abalado. É o que aponta para nós os versos 12 até o 14. O sol, a lua, as estrelas, o céu, os montes, as ilhas, tudo aquilo que se considerava sólido e firme, agora está abalado. As vigas de sustentação do universo estão se desintegrando. A antiga criação está se desintegrando. Aqui a gente percebe um rompimento do que nós chamamos de lei física ou lei natural da física. Os céus se desfarão por crepitoso estrondo. Este é um quadro simbólico do terror do dia do juízo. O simbolismo inteiro nos ensina uma única lição, a saber que será verdadeiramente visível a efusão final e completa da ira de Deus sobre o mundo que tem perseguido a sua igreja. Esse momento virá repentinamente. Será como um ladrão de noite. Os homens desmaiarão de terror. É muito forte. O juízo chegou. Os homens estão em profundo desespero. Agora nós saímos do 14 e vamos para o 15 ao 17, ainda no capítulo 6. Há 6 classes de pessoas descritas também da mesma forma, o que tinha 6 classes de elementos abalados. Reis, grandes comandantes, ricos, poderosos, escravos e livres. João tem nessa imagem do terror universal todos os ímpios sobressaltados de um repentino terror, tentando fugir e se esconder do Deus irado. Os homens estão buscando um lugar para se esconder. A pergunta que não quer calar: onde? Mas para que o homem possa fugir e se esconder, ou para onde o homem pode se esconder da ira de Deus? Deus está em toda parte. Atributo comunicável de Deus, onipresença. Para ele, luz e treva são a mesma coisa. O primeiro instinto do pecado é se esconder. Lembra lá de Adão no jardim? Do que estão fugindo? Dos montes que estão se desmanchando? Do universo que está em convulsão? Não há algo mais terrível. Sim, há algo mais terrível. Eles estão fugindo da ira de Deus. Eles estão fugindo do Deus irado. Eles buscam a morte, mas não os pode esconder da ira do Cordeiro. O maior temor do pecador não é a morte, mas a manifestação plena da presença de Deus. O aspecto mais terrível do pecado é que converte o homem num fugitivo de Deus, mas agora nem caverna nem morte pode escondê-los desse encontro com o divino. O tempo da graça acabou. Aqueles que não buscaram a graça encontrarão inexoravelmente a ira de Deus. A porta está fechada. Resta agora o juízo. Posição, riqueza, poder político. Poder político, grifa isso. Absolutamente nada pode evitar que os homens enfrentem o tribunal de Cristo. Importa que todos compareçam perante o tribunal de Cristo. Não se esqueça, comparecerão perante o tribunal de Cristo os ímpios. A igreja não.
Jesus já declarou a igreja isenta de todo pecado. Tetelestai na cruz do Calvário. Então não tem juízo para a igreja, tem para os ímpios. Vamos concluir? O dia do juízo se aproxima, mas hoje ainda é um dia aceitável. Você que está assistindo esse vídeo pode se voltar para Deus e encontrar o perdão. Você pode vir a Cristo ainda enquanto assiste essas exposições. Você está preparado para encontrar com Cristo? Você está disposto a enfrentar perseguição, pobreza, espada, fome e a própria morte por amor a Cristo e a sua palavra? Pergunta dura, eu sei. Eu já fiz ela para mim mesmo. Porque o dia do Senhor será um dia de luz ou trevas para nós? O que a gente pode saber é que aquele será um grande e terrível dia. Um dia de muito espanto. Deus abençoe sua vida. Te espero no próximo vídeo. Obrigado.